2025 é o último ano das criptomoedas, isso é o que todo mundo fala, se baseando naquele padrão de 4 anos do halving do Bitcoin. Mas eu não acredito nessa simplificação. Inclusive faço aqui uma previsão. 2026 vai quebrar o ciclo do Bitcoin e vai deixar todo mundo sem saber o que fazer. É muito fácil dizer que o mundo cripto é impulsionado sempre pelo halving, afinal parece que foi isso que aconteceu nos últimos 15 anos. Mas aqui na Target nós temos indicadores proprietários que provam o contrário. Indicadores desenvolvidos por analistas e economistas com anos de experiência em mercado financeiro. Indicadores que eu vou te mostrar nesse vídeo. Muito bem, vamos lá. Para começar, eu tenho que te avisar. O ciclo do halving é uma mentira. Para quem não sabe do que eu estou falando, é justamente disso daqui. O halving é um evento que corta pela metade a emissão de novos bitcoins. Ou seja, no começo eram emitidos 50 bitcoins por bloco, passaram 4 anos, o halving aconteceu, agora são distribuídos 25 bitcoins por bloco. No momento atual, cerca de 3,125 bitcoins por bloco. E o que acontece? As pessoas acreditam que o halving ele determina o movimento do preço do Bitcoin. Antes do halving, nós temos um ano de acumulação, as pessoas vão comprando. Acontece o halving, necessariamente tem que acontecer 2 anos de alta. Né? Um ano de uma alta bem acelerada e depois aquela zona de euforia onde todo mundo acha que o preço vai para o espaço. Acabou esse período, necessariamente tem que acontecer um ano de queda, para depois mais um ano de acumulação. Acontece o halving, sobe, zona de euforia, cai de novo, tempo de acumulação, acontece o halving e aí o preço necessariamente tem que subir durante 2 anos. Isso aqui causa muita confusão na mente das pessoas porque elas não sabem diferenciar correlação de causalidade. Quando eu invisto, eu quero saber qual é a causa de um movimento e eu preciso de uma explicação que faça sentido para isso. O argumento de que o ciclo do Bitcoin é determinado pelo halving é um argumento que não faz tanto sentido, não tem uma relação de causa e efeito. A explicação mais plausível é a seguinte: o halving ele acontece, ele corta pela metade a emissão de novos Bitcoins. Dessa forma, a oferta de Bitcoins cai. E se a demanda aumenta, o preço tende a subir. Só que as pessoas que acreditam nisso, elas ignoram 2 fatores principais. Primeiro que não é somente a mineração de bitcoins que altera a oferta de bitcoins. Esse é um dos fatores. Existem cerca de 40 outros fatores para determinar qual é a direção da oferta de novos bitcoins. Por exemplo, a distribuição de bitcoins em corretoras. Nós entendemos que se um Bitcoin vai para a corretora, ele é mais propício a ter venda e por isso a oferta de novos Bitcoins deve aumentar por esse fator. Mas veja bem, quem explica o ciclo do Bitcoin só pelo halving está se guiando por um único indicador e é um indicador matemático. Por que com a queda pela metade de novos Bitcoins após o halving, por que isso determina necessariamente que teremos 2 anos de alta? Não existe uma relação de causa e efeito entre essas coisas. É simplesmente uma correlação, um padrão, e padrões se quebram. E esse é justamente o segundo fator que as pessoas ignoram. Padrões não se repetem para sempre necessariamente. E 2026 é o ano que esse padrão vai acabar. E eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui. Outra coisa importante, quanto mais pessoas tomam conhecimento sobre esse suposto ciclo do halving, que o halving determina o ciclo do Bitcoin, isso cada vez mais parece o tipo de profecia autorrealizável. Ou seja, eu acredito, junto com outros milhões de pessoas, que é o halving que determina o ciclo do Bitcoin. E que esse ciclo ele é matemático. Subiu 2 anos, vai ter que cair 1 ano. Veja bem, eu acreditando nisso, começo a tomar minhas decisões esperando justamente isso que vai acontecer. A minha expectativa é que depois do halving o preço suba, então eu começo a comprar. O preço sobe durante 2 anos. A minha expectativa, porque o halving já aconteceu há 2 anos atrás, é que agora o preço vai começar a cair. Eu vou lá e vendo. Uma multidão de pessoas pensando da mesma forma faz o preço se movimentar dessa maneira, parecendo que o ciclo do halving está acontecendo como sempre, mas isso é somente uma profecia autorrealizável. E por essa profecia autorrealizável, as pessoas se levam a crer que 2025 é o último ano para o Bitcoin. Mas não é isso que vai acontecer. Vamos lá. O que aconteceu de bom em 2025 ou o que vai acontecer ao final do ano? Primeiro de tudo, corte na taxa de juros americana. E essa é um corte muito importante porque é a principal economia do mundo. E uma economia cada vez mais protagonista no meio cripto. E quando o governo, o Fed, ele corta juros, ele diminui essa busca pelo rentismo que as pessoas têm. Elas param de deixar o dinheiro no banco ou na renda fixa porque o juro está caindo, se torna menos atraente e ficam com um apetite ao risco cada vez maior, buscando ativos mais voláteis, renda variável, como bolsa e principalmente criptoativos. Isso deve acontecer até o final do ano, alguns cortes na taxa de juros americana. Além disso, nós devemos ter mais ETFs de outros ativos,
outras altcoins, que devem criar um drive de capital fluindo para o mercado cripto cada vez maior. Um capital que ainda não está nele. Veja bem, em 2024, o ETF de Bitcoin lançou na Bolsa Americana e nós tivemos ali 50 bilhões de dólares em crescimento desse ETF. É dinheiro que não estava no mercado cripto que começou a fluir. Nós devemos ver isso para mais ativos, inclusive ativos com um valor de mercado bem pequeno. E aí um ETF que é lançado na Bolsa e que cresce exponencialmente tende a levar as altcoins e altcoins específicas a ter uma alta realmente absurda em 2025. Além disso, nós temos cada vez uma legislação mais favorável, principalmente nos Estados Unidos. Já fiz vídeo aqui no canal sobre o Genius Act, um projeto de lei que passou no Senado americano há pouco tempo atrás e que vai criando as bases, vai pavimentando o asfalto. E veja bem, tudo isso que eu falei agora são questões estruturais. Não é um evento específico que, pronto, vai levar o Bitcoin para a Lua. Não, são questões grandes, estruturais. O efeito delas pode não ser imediato, mas elas tendem a pavimentar, a criar uma estrada para a alta das criptos. Só que isso aqui ainda não é o principal. Nós teremos um evento ainda mais estrutural na economia americana, que tende, esse sim, a levar o Bitcoin a renovar cada vez mais máximas históricas, o Ethereum e diversos outros ativos. Mas antes de falar disso, o que está atrapalhando o mercado cripto em 2025? Veja bem, não dá para ignorar o fato de que os investidores estão ficando com um apetite ao risco um pouco menor. Isso é impulsionado pelo temor da guerra. É natural que eles busquem investir em metais preciosos, mantenham o dinheiro na renda fixa, busca uma forma de se proteger. Só que esse é um fator muito mais de curtíssimo prazo. Veja bem, já falei aqui no canal também sobre como o Bitcoin reage durante as guerras. No curtíssimo prazo, primeiros 10 dias, é terrível, ele derrete muito. Não só em guerras, eventos geopolíticos de grande relevância. Mas 60 dias depois ele já dobra de valor, ele já sobe, recupera tudo e vai embora. Então é um fator de curtíssimo prazo. Agora o fator de médio e longo prazo que tem segurado um pouco a alta das criptos em 2025 é o que nós chamamos de quantitative tightening, que é basicamente o Banco Central americano segurando o dinheiro, não ligando as impressoras, não deixando o dinheiro sair todo para a economia de forma muito rápida. Eles fazem isso com a justificativa de que a inflação ainda está muito elevada. E se o Banco Central não distribui o dinheiro, não vai para o banco, que não fornece empréstimo, que não vai para a indústria, necessariamente isso impacta o consumo. Um consumo que poderia estar acontecendo por essa nova oferta monetária acaba não acontecendo, o que não leva a um aumento da demanda repentino e, portanto, não eleva os preços. Pelo contrário, tende a fazer a inflação cair com o tempo. Esse é o argumento do Fed. Nós estamos segurando porque a inflação ainda está muito alta. Só que esse é um argumento meio sem pé nem cabeça. Veja bem, o gráfico que eu tenho aqui é justamente na linha azul a inflação americana e na linha cinza a taxa de juros americana. Hoje a inflação está em volta ali de 2,5 mais ou menos. É uma inflação muito parecida com a que nós tivemos em 2017 e 2018. Ou seja, uma inflação que remonta a 6, 7 anos atrás. E veja como era a taxa de juros naquela época. Ela estava ali em média a 1%, entre 1% e 3% de taxa de juros. Tivemos uma alta bem relevante na pandemia, depois de 2020, só que essa alta da inflação ela vem reduzindo de forma drástica desde então. Ela não é mais aquela inflação da pandemia. Longe disso, é uma inflação que remonta a 2017. E o Banco Central está com uma taxa de juros muito mais elevada do que estava naquela época. Hoje a taxa está em 4,5% e naquela época a taxa de juros estava em 1,5%. Então veja bem, esse argumento de que nós precisamos controlar a inflação não condiz muito com a realidade atual. A taxa de juros está muito mais elevada do que poderia estar comparado com períodos passados. Talvez isso seja um jogo político, uma forma de tentar enfraquecer o governo do Donald Trump. Talvez o desemprego ainda não bateu na porta. Verdade, isso tende a acontecer. Fato é que o governo está segurando o dinheiro. Mas isso não vai acontecer por muito tempo. Nós temos um evento abissal para acontecer na economia americana em dezembro de 2026 e nos meses subsequentes, que é o refinanciamento da dívida americana. Aqui nós temos o prazo de vencimento de alguns títulos da economia americana que vão ter que ser refinanciados. Então, ali em dezembro de 2025, nós temos cerca de 8 trilhões da dívida americana que vão ter que ser refinanciados. E nos meses seguintes, 4 trilhões, 3, 2 trilhões. Então é muita grana que o governo americano vai ter que refinanciar.
É apertando um botão, eles recriam tudo isso de dívida. É como imprimir dinheiro do absoluto nada. E essa injeção de liquidez massiva nos mercados, como eu comentei, ela tende a beneficiar ativos de maior exposição ao risco, ativos de renda variável. E cripto é uma classe de investimentos muito sensível a isso. E veja bem, esse efeito do refinanciamento da dívida americana no fim de 2025, ele tende a levar vários meses para chegar na economia e para chegar inclusive nos criptoativos. Então nós podemos ver esse refinanciamento no final de 2025, início de 2026, causando efeitos até meados da metade de 2026. E isso tende a causar uma explosão em ativos de renda variável, o que pode quebrar de uma vez por todas essa narrativa de que é o halving que determina o ciclo cripto. Se nós virmos esse refinanciamento da dívida acontecendo, necessariamente poucos meses depois nós veremos esse dinheiro fluindo para os mercados de renda variável. E nós aqui na Target identificamos há muito tempo já que esse ciclo do halving não é necessariamente o que causa o ciclo do Bitcoin. E aqui eu trago um indicador mostrando um pouquinho disso. Veja bem, essa linha azul é um índice que nós calculamos e ela é o que dita principalmente o movimento do preço do Bitcoin. Você pode pensar no seguinte, essa linha está com um adiantamento, ela prevê semanas à frente do que vai acontecer. E o que ela sobe, o preço do Bitcoin sobe, ela cai, o preço do Bitcoin cai. Ela sobe muito, veja bem, o preço em preto buscando alcançar essa linha. Ela se mantém mais ou menos estável, o preço para de subir, ela cai, o preço cai junto. Nós temos aqui o ano 2021 até 2023, foi um ano de queda extrema. Veja como essa linha, ela vai oscilando, subindo e descendo, mas a trajetória dela era de queda e o preço acompanhou, chegou aqui um fundo de $15 mil, acompanhando justamente o movimento da linha. E agora, de 2023 a 2025, nós tivemos altas bem expressivas, né? E essa linha justamente sobe, o preço acompanha. Sobe mais, o preço acompanha mais. Aqui teve uma queda, veja como o preço ele parou de subir um pouquinho, se manteve lateralizado e teve aquela queda ali dos 50 aos 40 mil dólares, 38 mil dólares, que muita gente se apavorou e saiu vendendo. Sobe de novo a linha, o preço sobe. Aqui chegou nos 65 mil dólares, se manteve mais ou menos estável e caiu, junto com a linha azul caindo. Depois nós tivemos essa alta expressiva na linha azul e o preço aí sim, renovou a máxima histórica, bateu 109 mil dólares e de lá para cá, mais ou menos, teve uma queda, chegou nos 90 mil. Aquela queda que nós tivemos início de 2025 é justamente esta queda aqui, que nós tivemos na linha azul. O preço bateu a máxima histórica e depois caiu, até chegando ali os 70 mil dólares. E agora nós temos aqui para o resto do ano uma alta bem expressiva. E veja bem, olha que interessante, a linha preta para aqui, mas a linha azul continua. É justamente por isso, porque nós temos uma previsão de tempo de alguns meses de antecedência do movimento da linha azul e meses depois a linha preta ela segue o movimento. Então essa alta que nós tivemos aqui, ela ainda não refletiu no preço. Essa é uma informação valiosa. É claro que o que eu faço com essa informação, que portfólio que eu monto, não é esse nível de detalhe que a gente vai entrar aqui. Isso aqui é realmente só para os clientes. Mas nós temos de fato aqui mais uma alta para acontecer em 2025 e essa linha ela vai se desenhar em 2026 também. E nós aqui teremos uma boa noção de para onde vai o preço se baseando nesse indicador. Ah, Matheus, você falou tanto de causa e efeito. Qual que é a causa e efeito entre esse indicador e o preço do Bitcoin? Isso aqui não é só correlação? Não, isso aqui não é correlação. Como eu comentei, essa linha ela é um indicador que antecede os movimentos do Bitcoin. E tem toda uma complexidade de razões para isso acontecer, só que é claro que a causa e o efeito, a explicação lógica de por que ela antecede o movimento do Bitcoin, nós só mantemos para os clientes da Target. Então, se você quiser ter acesso a uma consultoria de investimento com esse nível de informação, esse nível de detalhe, uma consultoria que desenvolve os próprios indicadores, não acredita somente na história mais fácil de ser contada, considere conhecer a Target, uma consultoria de investimentos focada em resultado. Uma pequena parte do seu lucro é direcionado como remuneração nossa, então o alinhamento de interesses é absolutamente tremendo, a gente só ganha se você ganhar também. E digo mais, uma consultoria que preza pela autocustódia. O seu dinheiro fica armazenado em uma hard wallet. E não fica comigo, não fica na corretora, fica na forma mais segura de armazenar criptoativos. Os links estão aqui na descrição. Até o próximo vídeo.